Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos fazer as correções dos exercícios passados na semana passada. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tá. Nós vamos começar com a página 55. E aí, hoje, eu vou fazer o 26, 27, né? Seguindo a ordem do que foi dado. Eu vou fazer o 26, 29, depois eu venho no 27 e 28. Então, primeiro 26 e 29. O 26, ele fala sobre multiplicação de frações. E aí é bem simples, né? Deixa eu colocar aqui o 26. Eu tenho na letra A. Calma, eu vou. Desculpa. Apagar que ficou muito grande. Vamos fazer 26. Letra A. E aí, no 26, letra A, nós temos raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Como eu estou falando de um produto, de uma multiplicação, qual é a principal característica? A primeira coisa que eu tenho que fazer, observar os índices, se eles estão idênticos. Na hora que eu observo que os dois são o mesmo, eu posso unificar. Eu já poderia até colocar a resposta direto, tá? Mas eu vou fazer por parte. 5 vezes 6. Isso vai dar raiz cúbica de 30. 5 vezes 6, faço a multiplicação direta. E aí eu posso ver se eu consigo fatorar o 30. Essa daqui eu não consigo, porque 5 é primo. E 6 não é divisível por 5. Então, eu já sei que não adianta fatorar, eu não vou chegar a lugar algum. Mas, a resposta, então, da letra A, raiz cúbica de 30. A minha letra B, eu tenho raiz quadrada. Se eu faço assim, eu vou ter raiz quadrada, porque não tem nada, então é raiz quadrada, de 2 vezes raiz quadrada de 8. Como que eu faço? A mesma coisa. Meu índice, todos dois não tem nada, então é como se fosse o 2. Vou unificar. 2 vezes 8. E essa vai dar para fatorar. Isso vai dar raiz quadrada de 16. 16 aqui, ó. Eu tenho múltiplos de 2. Então, eu vou fatorar para ver o que eu consigo colocar para fora. Eu vou por 2, que dá 8, que vai por 2 de novo, que dá 4, que vai por 2 de novo, que dá 2. E aí eu boto por 2 de novo até chegar no 1. Cheguei no 1, preciso agrupá-los. Como que eu faço o grupo novamente? Né? Não tem nada, tenho 2. Então, eu tenho que agrupar de 2 em 2. Aqui, ó. Tenho 2 grupos de 2. Então, eu posso reescrever o meu 16 como 2 grupos de 2. Um grupo de 2, tá aqui.
outro grupo de 2. Para que eu faço os expoentes? Para poder cancelar. Não sobrou ninguém, todo mundo teve seu expoente cortado, então eu posso cortar o radical também. E a minha resposta vai ser 2 vezes 2, que isso dá 4. E aí eu consegui eliminar o meu radical. Vamos para a letra C, então. Letra C, raiz de 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 3. Mesma coisa, ó, raiz de 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 3. Observem que são todas raízes quadradas, então eu posso unificar. Isso vai ficar 2 vezes 6 vezes 3. Juntando isso, eu posso até fazer assim, ó. Como eu estou falando de produto, uma dica. Eu vou juntar só o 2 com o 3. 2 vezes 3, 6. E aí, olha a vantagem que eu ganho nisso. Quem multiplicou todo mundo, não tem problema não, tá? Então, eu vou ter 6 vezes 6. Em vez de eu ter que fatorar, eu já boto na potência. Ó, o 6 aparece escrito uma vez aqui, ele aparece escrito 2 vezes, que me permite cortar a raiz. E aí sobrou 6 como resposta já fatorada. Vamos fazer letra D. Raiz de 5 vezes 10. Também são quadradas. Então, eu tenho 5 vezes raiz de 10. Posso unificar. 5 vezes 10. Isso dá raiz quadrada de 50, que também vai dar para fatorar. Vou fatorar os 50 aqui no rascunho. Ó, 50 por 2, porque é par, vai dar 25. Quem quisesse começar por 5 também podia, não tem problema algum. Ó, que vai dar por 5, que vai dar por 5, que vai dar 1. Minha raiz não tem um índice, era o 2 que estava aqui. Precisa agrupar o que é igual. Então, eu posso reescrever essa raiz como 2 vezes o 5 elevado a 2. E aí, eu vou cortar, ó. Cortei aqui. Não vou cancelar a raiz, porque o 2 vai ficar dentro. O 5 saiu. E o 2 ficou do lado de dentro. Essa é a resposta da letra D. Letra E. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica, porque eu preciso unificar, né? De 6. Todas duas têm um 3. Ó. Então, eu posso juntar tudo numa só. Raiz cúbica de 4 vezes 6, que vai dar raiz cúbica de 24. Vamos fatorar o 24. Fazer aqui no cantinho que já está acabando. Vai por 2, que dá 12, que vai por 2, que dá 6, que vai por 2, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Novamente, eu vou agrupar de acordo com o meu índice. Observem que meu índice dessa raiz é 3. Então, eu vou juntar tudo que é igual. Ó. Eu tenho o 2 3 vezes. Então, eu posso agrupar ele.
O 3 que não tem ninguém igual, ele vai vir para cá sozinho. O que que isso vai acontecer? Eu não vou poder cancelar minha raiz, porque só o 2 vai vir para o lado de fora. E esse 3 que vai ficar dentro da raiz, ele fica no radical. Raiz cúbica de 3. E essa é a minha resposta da letra F. A última letra F letra F, raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 5. Essa tem uma propriedade que vai fazer com que esses dois radicais virem raiz sexta, tá? Como eu não trabalhei as propriedades, eu não vou desenvolvê-la. Eu não vou fazer nada que aplique a propriedade. Quem fez, quem tiver dúvida, quiser me perguntar a parte, eu explico. Mas eu não vou trabalhar essas propriedades, porque elas são muitas e vão demandar um tempo muito grande. E que eu acho que não vale a pena. A gente tem outras coisas mais importantes que a gente precisa avançar. Então, eu não vou continuar com as propriedades, tá? Essa é a correção do sexto. Deixa eu botar até escrever aqui. Tá? Esse conteúdo não foi dado, por isso que não é para fazer. E aí, o 26 ele para por aqui. Vou apagar para fazer, então, agora o 29. O 29 é para replicar a mesma coisa que foi dada no 26. Qual a diferença do 29? Em vez de fazer multiplicação, a gente vai fazer quociente, né? Vai fazer a divisão. Nada além disso. O procedimento é o mesmo. Então, vamos começar. Primeiro eu vou apagar para a gente começar com 29. Tem outros recursos com software e tal que a gente podia estar utilizando. A grande vantagem que eu acho da gente estar utilizando este programa é que ele funciona mais ou menos que nem um quadro. Então, eu acho que a gente fica mais próximo do que a gente faz em sala de aula. Eu acho que ajuda de alguma forma. Então, letra A, vamos lá. Novamente. Letra A, raiz de 12 dividido por raiz de 3. Todas as duas são quadradas. Primeira coisa que eu queria lembrar é que a notação de divisão, por excelência, é uma fração. Então, eu também poderia estar escrevendo isso daqui, eu posso unificar em uma só, né? Fazer o clássico, 12 dividido por 3, ou eu poderia estar fazendo assim, ó, 12 dividido por 3. Qualquer uma das notações, ou divisão ou fração, estão corretas. 12 dividido por 3, 4. Raiz quadrada dá para fatorar. Vou fazer a fatoração aqui do lado. O 4 vai por 2, que vai por 2, que vai por 2, que vai dar 1. A minha raiz não tem índice, é índice quadrado. Vou agrupar 2. Vou poder cortar meu radical.
Cancela, não sobrou nada para dentro do raiz. Minha resposta é 2. Minha letra B. Vamos melhorar. Letra B. Raiz de 50 dividido por 2. Então, vamos lá. Raiz de 50 dividido por raiz de 2. Continua a raiz ao quadrado. Então, ó, novamente, vou jogar aqui dentro da minha raiz. Também pode fazer a fração. Eu, particularmente, prefiro fração. Dividido por 2 igual raiz de 25. 25 também fatora, né? Vou fazer aqui do lado. 25 termina em 5, vai direto por 5. Que dá 5. Dá 5, que dá 1. Então, eu vou fazer um grupo de 5 que vai me permitir cancelar a raiz, ó. Um grupo de 5. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 dentro do radical, cancela, cancela. Minha resposta é 5. Vamos para a letra C. A letra C, ela complica um pouquinho mais, mas dá para a gente fazer ainda. Não entrou nenhuma propriedade que difere. Eu tenho 12, raiz cúbica de menos 6. Lembrando que essa raiz só é possível porque o meu índice da raiz é ímpar. Se fosse par, isso aqui não seria possível dentro dos reais. Dividido por 3, raiz cúbica de 2. O que acontece com esse exemplo? Esse exemplo, ele é muito melhor para fazer em fração. Porque o que acontece com ele? Eu tenho o escalar, o número do lado de fora, e tenho o radical, que são iguais. Todos os dois são iguais. Então, como que eu vou fazer essa divisão? Eu vou fazer a divisão do escalar, do número do lado de fora. Então, eu vou fazer o 12 pelo 3. E é como se fossem duas divisões. A raiz cúbica, ó, eu também estou dividindo na ordem que ela vem, tá? O menos 6 pelo 3. E aí eu faço a minha resposta. 12 dividido para 3, 4. Aqui, raiz cúbica. O meu sinal de menos permanece, né? Menos e mais, ou então só carrego menos. 6 dividido para 3, 2. 2 não dá para fatorar. Essa daqui é a minha resposta final. A letra D, igual ao exercício 26, o que acontece com ela? Eu tenho raízes de índices distintos. Eu tenho raiz cúbica de 6 dividido por raiz quadrada de 3. Isso aqui também ia virar uma raiz sexta. Só que qual o grande problema dela? Novamente, a gente não deu essa mudança de base aí de índice. Então, eu não vou, conteúdo não dado. Essa atividade não é para fazer, porque não tem como, tá? Só quem fez, quem pesquisou e tal, alguma dúvida, é só falar. Agora dá para a gente ir para o 27. O 27, ele se replica no 28, no momento em que a gente vai fazer a área da figura. A gente fez o perímetro quando a gente estava trabalhando com soma. E o 27, ele se replica no 28, quando você vai fazer a área das figuras. Aí eu vou deixar o 28 para amanhã, porque amanhã ficou menos exercício, então dá para a gente explicar um pouquinho sobre área e tal, para o vídeo não ficar extenso.
E hoje eu vou parar no 27. Então, a gente agora vai começar a fazer o 27. Novamente, eu vou apagar. Então, vamos lá. 27, eu tenho raiz quadrada de 5 vezes 1 mais raiz de 5. O que acontece com essa situação? É como se nós estivéssemos aplicando, na verdade, a gente quando tem um produto com um parêntese, a gente aplica a propriedade distributiva. É exatamente isso que eu vou fazer. Aquela mesma propriedade distributiva que vocês fizeram a vida toda. Só que agora ela vai fazer com radical. Então, ó, o número do lado de fora ele tem que multiplicar. Dentro, multiplicar um e multiplicar o outro. Então, eu vou começar a fazer meu produto. Vou começar com vermelho clarinho, ó. Uma vez raiz de 5. Uma vez qualquer coisa, basta repetir. Raiz de 5. O segundo, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5. Repito o sinal de mais, porque o sinal que eu tenho aqui no meio é mais. E aí, entre as minhas duas raízes, o que eu vou fazer? Eu já vou botar todas as duas, ó, o mesmo índice, índice 2, né, que não está escrito. Eu já vou colocá-las no mesmo radical. 5 vezes 5. Não troquei. Ó. Pegando os dois agora, 5 vezes 5. Como eu já havia colocado para vocês, eu posso juntar isso aqui, só o expoente. Ele aparece uma vez. Então, eu já tenho esse raiz de 5 aqui da frente, que eu não vou mexer. Mas, e esses dois aqui vão ficar um único só, com um doisinho. O que isso vai me permitir? Minha raiz não tem índice, é índice 2, cancela. E minha resposta final vai ser raiz de 5 mais 5. Isso é o resultado da letra A. Vamos para a letra B. Mesma coisa, tá? Letra B. Eu tenho 3 raiz de 2 menos 2. Vezes 2 raiz de 3. E aí, por que eu tenho outro parêntese? Porque eu não posso ter um númerozinho ali, o produto, né? Dois sinais no mesmo número. Na prática, é a mesma coisa do da frente. E aí, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por partes. Vou fazer de trás para frente para ficar mais claro para vocês.
Esse 2 raiz de 3, ele vai multiplicar o 3 raiz de 2 e menos 2. Simples assim. Vou começar com 3, ó. Novamente lembrando, igual a gente fez na divisão, número de fora com número de fora. Então, eu vou escrever passo a passo, quem fez direto tá certo. Eu tenho 3 vezes 2, e as raízes, que todas duas têm índice 2, eu posso juntar em uma só. Eu vou ter 2 vezes 3. Vou repetir o sinal, ó. O sinal daqui do meio é menos, então aqui vai vir menos. E agora eu vou fazer o número, tá? Ou eu faço menos e mais, menos, tanto faz. Ou é regra de sinal ou repetindo. Quando eu tiver 2 sinais aqui, aí que eu mudo. Então, eu vou ter 2 vezes 2 que está do lado de fora. 2, vamos pegar de novo. Então, eu vou ter, ó, 2 daqui com 2 daqui. E a raiz de 3 eu vou só repetir. Finalizando tudo isso, nós temos 3 vezes 2, 6. Raiz de 6 também não dá para fatorar, né? Já vai ficar o 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3. Se desse para agrupar, se fosse a mesma raiz, eu poderia juntar. Como não são, termina aqui. Letra C. E o último. Eu fiz letra C? Só um minutinho. Fiz errado. Eu misturei a letra B com a letra C. Vou refazer, não vou gravar de novo, não. Vou refazer, é bom que vocês ganharam um exercício. Agora eu vou fazer aqui certinho. Mais um exemplo, mas eu não vou gravar de novo. Então, eu tenho vezes, né? Esse daqui é raiz de 2, se torna um pouquinho mais chatinho, mais 3. O que acontece com esse? Eu vou ter 4 coisas, porque esse 3 raiz de 2 aqui na frente, ele vai multiplicar. Ó, deixa eu tirar e daqui para lá, então. A questão certa é essa. Então, primeiro eu vou fazer o vermelho, ó. 3 raiz de 2. E multiplica a raiz de 2. Aí eu vou botar um surtom aqui. 3 raiz de 2 que multiplica o 3. Esse 3 raiz de 2, na verdade, ele vai multiplicar os 2. Então, eu vou lá, vou começar com o vermelho claro. O 3 do lado de fora, ele vai continuar do lado de fora. Tudo que está dentro da raiz, como é o mesmo índice, vai ficar dentro da raiz. Quem quisesse já botar direto a fatoração, poderia ter colocado. Eu estou fazendo passo a passo. Agora eu vou fazer com mais 3. Ó, vou mudar a cor. Então, mais e mais vai ser mais. Fiz minha regra de sinal. Poderia ter posto mais direto. Número de fora com número de fora. Então, eu vou ter 3 vezes 3. A raiz não tem outra raiz, vou só repetir. Agora eu vou passar para esse 2 aqui. Ó. Aqui a ponta. Ó. Então, esse 2 vai multiplicar a raiz de 2. Eu tenho o número de fora e o radical. Menos e mais vai dar menos, ou eu repetiria o menos direto. Cada um vai ficar na sua posição. Não tenho o que juntar. 2 raiz de 2. Agora, vou fazer com 3. Também,
Agora é número e número. Então, eu vou fazer menos e mais. Menos, minha regra de sinal. 2 vezes 3. Poderia já ter posto a resposta direto, tá? Multipliquei todos eles. Apliquei minha distributiva. Agora, eu vou juntar para ver o que dá para juntar. Então, aqui, ó, nesse daqui, o que eu tenho? Eu vou ter 3, um daqui com um daqui, 2 ao quadrado, que vai me permitir cortar. Mais 3 vezes 3, 9. Raiz de 2. Agora eu vou juntar o verde. Menos, não vai mexer, vou só repetir. E menos 2 vezes 3, 6. Agora eu vou finalizar. Ó, aqui vai permitir cancelar o radical. E o que eu vou fazer com o que está do lado de fora? Vai multiplicar. Eu vou ter 3 vezes 2. Aqui, se vocês observarem, ó, os dois são raiz de 2. Então, aqui dá para juntar. Mais 9 menos 2, mais 7, raiz de 2. O menos 6 está sozinho, ele vai continuar sozinho. E agora eu consigo fazer isso aqui. 3 vezes 2, que dá mais 6. Mais 7 raiz de 2. Menos 6. Mais 6 menos 6, pela propriedade do cancelamento, eu posso cortar. Até porque se eu for somar, mais 6 menos 6 dá 0. Então, ó, cortando, quem que sobrou como resposta? 7 raiz de 2. Essa é a minha resposta final. Partindo agora para a letra C, que é a minha última. Agora sim. Vou até apagar e botar ela um pouquinho mais cá embaixo para não embolar. Eu vou ter raiz de 3 mais 2. É quase aquele exemplo que eu fiz, só que eu acabei misturando um no outro. Então, por isso que eu resolvi apagar. Vezes 2 raiz de 3. Aqui tem um parênteses. Ele vai ficar muito próximo com o primeiro. Vou, inclusive, fazer de trás para frente. E como é multiplicando por um só, fica mais fácil. Então, ó, vou começar aqui com o vermelho. Vai multiplicar a raiz, trazendo para cá. Ó. Eu tenho um número do lado de fora, ninguém para juntar. Vou juntar as raízes. Eu tenho um 3 da frente e um 3 de trás. Agora, mais e mais dá mais. Ou eu posso só repetir. E aqui eu tenho um 2. Esse 2 aqui e esse 2 aqui. 2 do lado de fora. Vou botar os dois aqui. Não tem ninguém para juntar com a raiz, vou botar a raiz. Ó, eu tenho um daqui com um daqui. Eu posso dizer, então, que eu vou ter o 2 repete, não tem ninguém para juntar. Eu posso dizer que eu tenho 3 elevado a 2. Mas, aqui eu só vou juntar 2 vezes 2, 4. A raiz eu vou repetir. Quando eu juntei, o que aconteceu? Permite cancelar a raiz. Então, daqui vai ficar o 2 e o 3 sem o radical, que é só eu multiplicar, mais 4 raiz de 3. Isso me dá como resposta final 2 vezes 3, 6, mais 4 raiz de 3. E aí, a gente, por hoje é só, né? A gente finaliza. Amanhã eu faço novamente com esse mesmo, aplicando a propriedade distributiva, eu faço também as áreas das figuras geométricas e os outros dois para finalizar. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro, coloquem lá, eu gravo outros vídeos extras, mas a ideia é que a gente consiga ir avançando e finalize essa parte, tá?
Espero que vocês estejam bem, que esteja menos pior aí essa quarentena e que tudo esteja correndo bem com vocês e com os familiares próximos, tá? Até amanhã, então. Tchau.